Vamos começar hoje mais um bate-papo sensacional. Primeiro eu vou começar, na realidade, agradecendo uma outra pessoa, não o convidado, tá? O convidado o convidado ele tem tão extenso currículo, eu admiro tanto ele, que é difícil, eu vou demorar muito tempo para apresentá-lo aqui. Mas eu tenho que, na realidade, fazer o quê, né? Eu tenho que agradecer a Andressa. A Andressa é um amor de pessoa, ela está me ajudando nesse projeto, inteligentíssima, ela vai ser convidada, entrevistada em um dia, nós vamos falar de finanças, vamos falar, enfim, de muita coisa. Ela, apesar de novinha, tá? Ela é um crânio em finanças, assim, eu me sinto um feijãozinho perto dessa menina. Obrigada. Obrigado, Andressa, tá, por estar mais uma vez aqui me ajudando nesse projeto. E eu gosto da Andressa, tá? Convidado, não falei o nome dele ainda, suspense, porque a Andressa é inteligente. E ela faz perguntas inteligentes, intervenções inteligentes e a gente bate altos papos. Obrigado, Andressa, mais uma vez por estar aqui me ajudando, né? Agora, o convidado, eu falei que eu nem para a Andressa eu falei dele, porque o convidado é sensacional. Ele é uma pessoa assim que eu falo. Eu tenho um outro colega que eu não vou falar também, porque senão eu fico dele, tá? Enfim, mas o João, eu sempre falei para ele o seguinte, tá, Andressa? Que o João, João Vitor Achegas, enfim, eu já vou pedir para ele próprio se apresentar, que eu sei que ele é humilde, ele não vai querer se apresentar tanto, mas o João é aquela pessoa sensacional que é. Desde o momento que eu conheci, eu sabia que ele tinha profundo conhecimento técnico, extremamente focado, dedicado. Eu chamo ele de gênio, ele não gosta disso, mas eu acho que ele é gênio, tá? E eu nunca convivi com gênio, mas eu acho que agora convivo com gênio. E o problema e o melhor, né? Não é problema. O bom é que o João é gênio, mas não é babaca, sabe? É porque o gênio às vezes desfoca e é disfuncional. Tem gênio, a maioria dos gênios são disfuncionais. E tem gênio que é babaca, né? Mas é babaca, sou gênio, puxa. Não, o João é um gênio bacana. Ele não está no pedestal. Gente boa. Não, ele tá aqui, acessível. Tanto é que eu pedi pra ele, cara, Léo, vamos tranquilo. Eu falei, eu vou fazer agora que você tá novinho, porque daqui a pouco eu não te pego mais, né? Enfim, fica muito famoso, famosão, só Rede Globo e tal. Enfim, João Vitor Achegas, muito obrigado por estar aqui. João, eu faço uma... É que você é tão novinho que você não vai saber se apresentar desse jeito. Eu sempre falo assim... Para os velhinhos, eu falo, João, quem seria o João na fila do pão? Teu pai vai saber o que diz essa expressão, mas o teu público não vai saber. Mas enfim, quem é o João Vitor Achegas? Para que a Andressa te conheça, da onde que veio, qual que a formação do João Vitor, e até hoje, eu sei que ainda tem mais um degrauzinho na vida acadêmica, enfim, mas hoje como você está, hein? Fala um pouquinho só para a gente se apresentar para o público à vontade. Mais uma vez, obrigado por estar aqui para a gente bater esse papo sobre direito e tecnologia, enfim, um papo muito bacana. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme conversar com vocês dois. Para você eu sempre tiro tempo, né? Você sabe disso, eu tenho uma dívida profissional de conhecimento técnico com você. Maravilha. Foi ao lado do Leonardo que eu comecei minha trajetória na advocacia, que foi curta, mas foi muito marcante. Então eu sou muito agradecido a isso. Eu sou várias pessoas em uma, né? Eu tenho hoje 3 cargos, digamos assim. Eu sou pesquisador sênior no ITS Rio, né, onde eu estudo e pesquiso sobre novas tecnologias. Eu sou professor de Direito na FAI, onde eu também dou aula de novas tecnologias e o impacto das novas tecnologias no direito para turmas de graduação em Direito. E eu também sou mestrando na Universidade Federal do Paraná, onde eu estudo constitucionalismo digital. São várias pessoas em uma, mas a sinergia entre todas as personalidades, né? O tema em comum é novas tecnologias e os seus impactos no direito. A minha trajetória acadêmica, eu sou bacharel em Direito na Universidade Federal do Paraná e fiz o mestrado na Harvard Law School, onde eu estudei Direito Constitucional Comparado. Perfeito, só aí ele economizou, tá? Tem muito. Eu peguei o lápis dele, eu cansei, tá? Não é que eu cansei. É que eu fico falando, nossa, eu ia falar merda, tá? Mas não vou falar merda. Eu sou um pequenininho, né? Falei, cara, que admiração que eu tenho. Porque assim, a produção já acadêmica dele é sensacional. E claro, mais uma coisa, né, João? Que o João sabe, me conhece, enfim, ele foi muito gentil nos elogios. Eu não consigo ver a academia sem uma aplicabilidade prática. Tá? Então, assim, e o João consegue, que aí, nas novas tecnologias, ele vê coisa lá na frente, ele está estudando, nós já vamos falar de Harvard, mas ele consegue trazer isso, a aplicabilidade prática. O mestrado, a discussão dele sobre democracia, enfim, a monografia de conclusão de curso dele, já falando de STF, democracia, já é gigante, tá? Já era para mestrado, não era para monografia de conclusão de curso.
ou tão avançado que ele está. E é isso que eu admiro. Por isso que a gente vai, como eu sempre falo, ó, é direito, no meu caso, advocacia, na veia, é aquele negócio de estar lá, aprendi, gosto do desafio, tenho os meus problemas, tenho as minhas angústias, mas assim, a aplicabilidade prática. Então, quando eu pego o currículo do João, ele deu uma economizadinha, mas para a gente não perder tempo, a gente vai falando mais disso mais à frente. Eu ainda antes de entrar no nosso assunto principal, mas uma coisinha que eu queria que você me falasse assim, que é importante para quem está aí, eu tenho 2 filhas, né? Enfim, que estão aí começando no ensino fundamental, as 2 no ensino fundamental, daqui a pouco no ensino médio. A experiência de estudar fora, ir para Harvard, tipo, cara, eu não falo nem inglês, macarrônico, né? Não é nem ir para fora, é para Harvard. É para Harvard, né? Tipo assim, e ele estava no escritório quando ele recebeu a notícia. Cara, foi assim, sensacional, né? E eu falei, cara, mas esse cara, esse piá, como não é que qualquer pode? Pessoa, ele saiu da graduação e foi para Harvard. Assim, então ele já tem o mestrado em Harvard e fazendo mestrado aqui na Federal e vai fazer doutorado já, vai engatar, não sei se aqui ou no exterior, enfim. Como é que foi a experiência em Harvard? Só fala para nós como é que foi esse período em Harvard, tipo, como é fazer um mestrado, uma pós-graduação fora do Brasil e principalmente uma das universidades mais conceituadas do mundo, né? É transformador. Eu acho que o principal da experiência nos Estados Unidos, numa universidade fora do país, é a comunidade. Eles têm esse senso de comunidade muito forte. Então, quando você entra na universidade, você é apresentado a atuais alunos e ex-alunos também. Você constrói uma rede de contatos muito sólida que você consegue explorar para além do teu período de estudo por lá. Então, até hoje eu tenho contatos com ex-alunos e atuais alunos e a gente conversa, troca experiências, troca ideias. Então, acho que isso agrega muito valor para a experiência. Não é só o período que você está estudando numa universidade americana. É para a vida inteira. Você vai carregar a responsabilidade também de ser um membro de uma comunidade de ex-alunos que tem uma marca, tem uma distinção e também tem um impacto nas suas diferentes áreas de expertise, né? Então, acho que para mim esse é o grande valor. Mas a experiência em si, ela é transformadora porque você entra em contato com pessoas incríveis, absolutamente incríveis. Então, assim, na minha primeira semana de aula, os meus colegas, eles ainda estavam passando pelo período de onboarding, digamos assim, né? Que é quando você recebe os materiais, todas as informações, quais aulas você vai ter, como funciona a aula, como que o professor vai interagir com os alunos, porque isso também é muito diferente, eles aplicam um método socrático de ensino, né? Então, assim, o professor, ele faz perguntas aos alunos, os alunos respondem essas perguntas e eles interagem com os colegas durante a aula. Então, assim, e vai desconstruindo argumento, construindo argumento, desconstruindo argumento. Exato, ele vai tentar levar o argumento ao extremo e mostrar que mesmo um argumento mais forte, ele pode ser vencido por um argumento mais forte ainda, do outro lado. Então, assim, é uma experiência muito diferente para a gente que vem do Brasil, do sul global, da América Latina principalmente, está acostumado com o professor passar 1h30 só falando, né? Isso é muito diferente, então exige um período ali de aclimatação. Exatamente. Claro, Só que aí, quando eu cheguei lá, eu fiz o processo seletivo para uma disciplina específica que é ofertada pela Justice Kagan, que é a ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard por um tempo e depois foi indicada pelo presidente Obama, ex-aluno da instituição, né, para a Suprema Corte dos Estados Unidos com 52, 53 anos, uma das mais novas indicadas na história da Suprema Corte. Ela já era Justice? Ela já era Justice. Já era. Então você teve experiência já. Exato. Daí no período de férias, ela vai dar um curso de 1 semana, super intensivo, aula todos os dias, 3 horas de aula, sobre os casos recém-decididos da Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí eu fiz o processo seletivo para essa disciplina, não era só se matricular, você tinha que passar por um processo seletivo, fui aprovado. Então, assim, a minha primeira experiência ao pisar nos Estados Unidos foi sentar ao lado de uma Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos e debater casos da Suprema Corte que tinham sido decididos recentemente. Então, assim, eu tremia, literalmente, né? Tremia literalmente, sentava na sala, ela sentava ao meu lado às vezes e, assim, era uma experiência muito absurda, né? Para alguém que vem do Brasil, surreal. Que na Universidade Federal do Paraná teve contato com ótimos professores também, mas, assim, nada tão intimidador a ponto de sentar ao lado de uma Justice, né? Só fazendo um parentezinho para quem não é do direito, enfim, e para quem é um acadêmico, o Justice é o nosso ministro, tá? Do Supremo Tribunal Federal. É o Justice, então ele é o ministro. Então, e assim, e não é o ministro pavão do Brasil, não vou falar do Brasil, vou falar lá do Aconcagua, né? Que pavão, tá na televisão. Não, os caras, se você vê na rua, você não sabe quem é, né? Basicamente é isso, correto? Então, assim, é uma entidade.
do meu ponto de vista. É uma entidade, porque é muito reservado, as decisões são muito formuladas internamente, discussões técnicas e internas, e depois vem as argumentações para você lançamento. E não são, né, 8 mil casos no ano, né, João? É assim, são casos pequenos, grandes casos, escolhidos a dedo e só se... Então, por isso que eu digo que são entidades. Então, eu só queria fazer esse parênteses. Além da Justice, você teve a outra Justice, né, que você também esteve do lado. Infelizmente, ela faleceu, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, ela faleceu. Essa foi outra experiência encantadora, assim. A Justice Ruth Bader Ginsburg, né, ou RBG, como ela é conhecida, que é o ícone dos direitos das mulheres. Tem documentário aí, Netflix, tem documentário, tem filme. Assistam, quem é do direito, assistam. Essa mulher é incrível, incrível. Lembra da fotinha sua do lado? Você tá vendo do lado dela aqui, inclusive, né? Sim, eu me posicionei estrategicamente ao lado dela. Falei... Vai ser a única oportunidade da minha vida, eu sabia disso, então eu vou tirar e ela já estava ali quase no finzinho da vida. E é assim, é a maior referência no direito, né, estadunidense. E muitos americanos mundial. Não tiveram, o pessoal de lá não teve essa sorte, esse privilégio que o João teve, né, assim, de adquirir conhecimento da fonte. Vida, assim, foi incrível, porque ela faleceu meses depois. Meses depois, exatamente. Com ela faleceu na metade de 2020, no auge da pandemia. Ela estava com vários problemas de saúde. Quando a gente encontrou ela para essa reunião na sede da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela atrasou, ela estava bem cansada, ela andava lentamente, então assim, ela já estava bem fragilizada. Mas ela é uma pessoa que ocupa o espaço, ela é imponente. Ela é imponente. E assim, de uma genialidade, de uma serenidade que eu nunca vi, talvez nunca veja em uma pessoa de novo, assim. Então assim, são experiências como, assim, para resumir, experiências como essa que transformam a tua perspectiva de vida. Experiências únicas. Por isso que eu digo assim, e só fazendo um pouquinho, posso fazer só mais um comentário, enfim, eu entrevistado ele, a Andressa já começa os nossos outros assuntos, que nós temos muito a debater aqui, muito a sugar esse conhecimento do João. Só fazendo um pequeno comentário, eu não lembro desse documentário, eu acho que é da HBO, tá? Dela, e nesse documentário, que para mim bate muito, assim, a fortaleza que ela era e a importância de um bom casamento. Porque o marido era um advogado extremamente renomado, um advogado muito conceituado, e ele abdica de parte do seu trabalho, correto, João? Exato. E vai acompanhar ela, e fala, não, você tem capacidade, você vai fazer história, você vai ser, acho que foi a primeira ou a segunda, não sei. Segunda, né? Segunda mulher ministra da Suprema Corte, Justice, você vai fazer diferença. Eu consigo advogar em qualquer lugar, correto? E eu vou advogar, continuo advogando. Mas é assim, ele assumiu muitas atribuições que a maioria dos homens não teriam, porque a gente é bobo, não é tonto, vaidoso, sei lá, enfim, machista, tudo. E eu acho bacana, porque eu tenho uma esposa, se ela tivesse, fala, cara, olha como esse marido também foi fundamental, porque poderia ter terminado o casamento, ela sofreu muita pressão durante toda a carreira, e ele estava ali, né? Então, assim, só fazendo esse comentário, momento contigo, fofoquinha, enfim... Ele era o maior advogado tributarista de Nova York. Maior, eu nem sabia que era essa a relevância. Ele era a grande referência em direito tributário. Então, aqui, ó, mais um conhecimento. Então, assim, para mim, que eu gosto também de agregar aqui com o nosso bate-papo valores familiares, valores, enfim, de vida, tá? Para mim é importante, você veja como isso é importante, casamentos sólidos, o companheirismo, viveram muito bem, assim, é exemplo de vida, né? E aproveitando esse gancho, claro, vou contar o conselho que ela deu para as pessoas nessa reunião, porque uma aluna perguntou para ela, e um conselho de vida, qual seria, né? Algo geral, assim. E ela disse que o maior conselho que ela pode dar para as pessoas em um relacionamento, é muito bom às vezes você ser um pouco surdo. Olha! Sensacional. Com casamento sólido é pra gente ela pensar. Sensacional. Mas veja, essa experiência de vida aqui, começar agora, vamos entrar no assunto que eu realmente quero para ser. Para outro bate-papo, assim, eu vou te trazer mais, porque o que eu gostaria só de trazer essa primeira apresentação do João, você viu como ele foi econômico. Currículo, currículo. Nossa, veja o pós-doutor aqui, 3 pós-doutorado, você espreme, não sai um suquinho de laranja ali, sabe? Porcaria. Mas você tem 3 pós-doutorado, eu sou mestre, já sou uma porcaria, não consigo nem aplicar, nem mandar um artigo para uma revista, né? E o cara tem 3 pós-doutorado, não sei o quê. Enfim, você pega... Ele era menino, eu digo menino de idade, mas a maturidade dele, quando a gente sentava para conversar, é extraordinário. Por isso que eu admiro tanto o João. E também vem do quê? Família.
Pega pai e mãe do João. Cara, família é sensacional. Então, assim, base. É a base. E eu quero criar as minhas filhas para sair um menino desse jeito. Não precisa ser gênio, então, não sei. Elas fazem o que quiserem. Bailarina, dançarina, enfermeira. Tudo tem que ser feliz, mas ter valores, né? Então veja só, olha a experiência que ele tem, a experiência que ele vai agregar e quanto o João pode contribuir divulgando esse conhecimento, divulgando essa experiência, agradecendo, né, a Deus todo dia por ter tido essa experiência, sendo uma pessoa acessível. Acessível desse jeito, desse jeito, que senão você coloca um pedestal. Eu sou de Harvard, não falo com vocês simples mortais, né? Então, é um conhecimento aplicado, dá pra ver que ele gosta de aplicar gosta muito. João, assim, eu teria mais uma pergunta, mas assim, vamos deixar um momento contigo de fora, porque a gente tem muito para falar de tecnologia, tá? Eu vou começar aqui, mas na realidade é ela que vai me ajudar muito mais, porque eu tô uma muletinha, tá? Eu escutei falar, vamos entrar em tecnologia, em direito, em tecnologias, tá? Em novas tecnologias. Primeiro ponto, vamos começar já pelo tema quente, né? Tema que está bombando por todo, aonde você vê, bomba. ChatGPT, revolução, né, polêmica, você faz uma pergunta correta, né? Que tem gente que não sabe perguntar, ele vai responder incorretamente, né? A base dele não vai dar uma resposta tão aprofundada. Mas se você souber fazer a pergunta correta, ele te dá, diante da complexidade e do desenvolvimento dos dados coletados, né? Ele te dá uma resposta muito bacana. Enfim, eu não acessei ainda ChatGPT. Não tive tempo, não tive curiosidade, enfim, meio preguiçoso. Não que eu não tenha, assim, é que eu não quero pagar. É assim, aí fala, gratuito, não sei o quê. Fala, já me deu preguiça. Vai coletar meu dado, vai me deixar fazer 2 pesquisinhas? Fala, não, deixa aí, uma hora eu pago e daí eu vou ver como é que é isso aí. Ela já fez, tá? Ela já fez. Inclusive, uma vez aqui, ela pesquisou, fez as perguntas, falei, cara, olha, as perguntas que esse lazarento me fez, né? Foi bacana. Enfim, ChatGPT. Polêmica do ChatGPT, o que eu quero te perguntar. Primeiro, para mim, me parece, né, na minha ignorância, porque a gente tem uma coisa é ser burro, outra coisa é ser ignorante. Né? Ignorante não tem a informação. Burro é aquele que tem informação e não quer utilizar de forma correta. Tá? Mas enfim, na minha ignorância e tal, na tecnologia, eu vejo que a inteligência artificial está por aí. O Spotify, puxa, o Spotify fica meio louco, né, porque eu compartilho a minha conta com as minhas filhas. Então, de repente, eu tô lá escutando rock, academia, e ele vai puxar a outra, ele puxa uma galinha pintadinha. Né? A inteligência fica meio perdida ali. Por quê? Porque as minhas filhas compartilham comigo, correto? Mas, normal, a pessoa só ela usa, enfim, a Tânia que tá aqui, só ela usa, ele vai pegando outras preferências e vai falando, não, cara, ele quer isso, ele quer aquilo. E a inteligência vai aperfeiçoando o teu consumo, correto? E eu mesmo com o nosso GPS, enfim... Para mim, então, a inteligência artificial há muito tempo está aí. A gente que não sabe que ela existe, né? Compras na internet, enfim. A questão é, o que mudou com o ChatGPT? O que é tão revolucionário? E depois a gente entra nos problemas, perigos apontados, tá? Mas assim, daí mais um pouquinho para Andrés fazer as perguntas, né? A influência das nossas vidas. Mas enfim, o que é o ChatGPT? Nós já temos, assim, a questão de dados, ou enfim, o que ele muda a nossa vida. E daí eu faço uma pergunta, né, mais ou menos assim, explique para nós, que eu sei que você tem didática e conhecimento, como se fosse explicar para a fofinha da sua irmãzinha, tá? Chega lá, a Amanda quer saber o que é ChatGPT. Nos trate como se fosse ela, tá? É Rafaela, né? É Rafaela. Fala para Rafinha. Rafinha, vou te explicar o que é ChatGPT. Então pensa que eu sou a Rafinha, tá? Fofinho, tá? Olha, o conceito de inteligência artificial, ele foi criado na década de 50 do século passado, tá? Por uns pesquisadores da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, que é uma universidade da Ivy League, pouco conhecida, mas é a Ivy League também. E aí, um pesquisador de ciência de computação resolveu fazer um congresso, uma summer school, com vários acadêmicos, né, durante o período de férias dos alunos, para discutir a possibilidade de programar computadores para que eles desempenhassem tarefas que antes apenas humanos conseguiam desempenhar. A ideia inicial dele era chamar de racionalidade computacional, ou seja, a possibilidade de um computador expressar razão, ou tomar ações racionais como um humano toma ações racionais, né? Só que tinha um sujeito no meio do grupo de acadêmicos que ele convidou que não estudava computadores na época.
porque a gente está falando da década de 50 do século passado. Já tinham computadores, mas eles não eram computadores móveis como a gente tem hoje, né? Então eram gigantes, ocupavam uma sala inteira, eram muito caros, então nem todos os pesquisadores tinham acesso a computadores na época. E esse pesquisador especificamente, ele tratava de racionalidade dentro de sistemas analógicos, né? Dispositivos, aparelhos analógicos e não digitais. Então, para ser mais inclusivo, ele mudou o nome. Então, era para ser racionalidade computacional e ele decidiu transformar em inteligência artificial para ser mais inclusivo. Então, assim, o uso do termo inteligência artificial é o que a gente chama de dependência de trajetória nas ciências humanas, né? No sentido de que poderia ter sido racionalidade computacional, só não foi porque tinha esse sujeito lá que precisava ser incluído no grupo e aí mudou para inteligência artificial para não deixar o cara de fora. Pô, esse sujeito trabalha com dispositivos analógicos, mas ele está aqui entre a gente. Então, acabou, inteligência artificial, mas assim, inteligência artificial diz muito pouco, né? Porque assim, o que significa isso e tudo mais, mas nada mais é do que programar um programa, um software para desempenhar uma tarefa que antes só humanos conseguiam desempenhar. Dirigir um carro, por exemplo, escrever um texto, como escreve o ChatGPT e assim por diante. Então, é um conceito que vem em desenvolvimento desde a década de 50 e ele começa a ser aplicado, as primeiras aplicações são para jogos. Então, assim, eles começam a testar programas de inteligência artificial em partidas de xadrez primeiro, porque, assim, para aqueles pesquisadores na época, qual que é a grande habilidade que é demonstrada pela inteligência humana, o ápice da inteligência humana? Vencer uma partida de xadrez. Ou então vencer o campeão mundial de xadrez, o que um computador da IBM conseguiu fazer no século passado já, né? Que venceu o Gary Kasparov, aquele russo. Então, você já tem esse desenvolvimento da inteligência artificial se acelerando no final do século passado, até que agora, né, em 2017, 2015, 2016, nessa época, um computador consegue vencer o campeão mundial de Go, que é um outro tipo de jogo de tabuleiro, só que muito mais complexo, com infinitas possibilidades de movimentação. Os movimentos são muito maiores, né? Porque no xadrez você tem uma limitação. Você vai chegar... E no xadrez você consegue calcular com certa tranquilidade quais são os possíveis movimentos. No Go, tem muitas jogadas que são intuitivas. E aí, como é que você ensina intuição para uma máquina? Essa é a questão. Então, você tem que trabalhar com aquilo, treinar a máquina, output, prompt, você vai dando feedback até que ela se torne boa naquilo, até o ponto em que talvez você perca controle. Porque você programa ela para vencer uma partida de Go, você vai falando, essa foi uma boa jogada, essa não foi uma boa jogada. E ela vai aprendendo e tentando tomar boas decisões. Só que chega num ponto de tamanha complexidade matemática que nem o programador entende como é que ela está chegando no resultado. Ela só está chegando, porque você falou o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, isso ela decide. Então você perde controle, é o que a gente chama de caixa preta da inteligência artificial. Esse é o grande problema. E agora a gente deu um próximo salto com o ChatGPT, que ele está inserido dentro da globalidade das inteligências artificiais generativas. É um novo bicho. A gente está falando de uma inteligência artificial que é capaz de criar novos conteúdos com base no seu treinamento, que é baseado, obviamente, em conteúdos passados já existentes. Então, por exemplo, você vai criar uma inteligência artificial com um banco de imagens, você vai falar, olhe para todas essas imagens e crie uma nova imagem com base nesse texto que eu vou te dar uma descrição. E ela vai criar uma nova imagem. Uma imagem original. Antes, uma imagem original. Que foi aquela questão do Papa lá, o Papa usando uma jaqueta puffer. Exato. Aquilo é uma imagem criada por inteligência artificial. Não existe, mas uma inteligência artificial consegue criar uma imagem perfeição, hiperrealista. Hiperrealista. E o mesmo está acontecendo com texto, como é o caso do ChatGPT, vai acontecer com vídeo e assim por diante. Voz também, eu acho que já tem. Também você grava várias palavras. Você tem casos de música já inédita. Saiu recentemente uma música inédita do Drake, aquele rapper canadense, e que não existe, né? Foi criado por inteligência artificial treinada com músicas que ele gravou. Então, é uma revolução nesse sentido, porque a inteligência artificial agora consegue criar coisas do zero. E veja o impacto disso para a nossa realidade, né? A gente está dando para a inteligência artificial a chave para acessar, e não só acessar, modificar a nossa realidade. É aí que mora o perigo. Porque como que a gente acessa e constrói a nossa realidade? Com base na linguagem. Seja a linguagem escrita, seja a linguagem oral, e seja a linguagem visual também. Claro. É como a gente se comunica. Isso é antropologia. Exato, dá significado para as coisas e transforma a nossa realidade.
E veja o caso do Papa usando a jaqueta puffer. As pessoas acreditaram imediatamente naquilo. É uma questão também cognitiva, né? A gente acredita quando a gente vê. Claro. A gente não questiona, porque a gente está treinado dessa forma, né? Tudo que eu vejo é real, é a forma como eu interajo com a realidade. Então, você dá a chave da nossa realidade para a inteligência artificial e ela tem a possibilidade de criar um verdadeiro simulacro. Né? E aí a gente uma começa realidade a entrar, paralela. Uma realidade simulada. E aí a gente começa a entrar em todas aquelas questões de ficção científica que pareciam um absurdo há alguns anos atrás e que estão cada vez mais próximos. Eu já continuo aqui, que ainda... Mas você está falando lá... Eu estou pensando aqui, isso não tinha me ocorrido antes, tá? Eu me preparei bastante aqui, porque o João é afiado. E eu quero tirar o máximo de conhecimento. Agora, eu fico meditando. Eu poderia chegar, por exemplo, diante disso, né, e com a perfeição que ele pode acessar, a máquina criar um vídeo, um deepfake, enfim, do Biden querendo falar uma bobagem pro Putin ou pro presidente chinês e, porque aí a credibilidade, né? Assim, eu sei que estou só viajando, tá? Mas, enfim, a credibilidade, assim, nós estamos sempre numa região muito sensível, correto? Eu estava pensando em outras coisas aqui, muito mais simples, mas aqui me preocupou pelo seguinte: de repente eu crio um discurso, uma imagem, algo que se fala, não, esse próximo passo é fundamental e eu vou atacar dessa forma. E o Putin, que, enfim, o presidente russo, podemos depois não ficar chamando tanto, enfim, mas a questão é aquela pessoa que é extremamente neurótica, tá com o botãozinho da arma nuclear ali, correto? Então, assim, é mais um perigo que agora veio me ocorrendo e eu já queria ficar ignorante nesse momento, né? Que eu não queria nem pensar nisso. Mas é possível, porque é possível criar. Já tem, né? Eu acho, não é nem existe, é possível, já existe vídeos e vozes, né? Então, porque assim, veja, é o que eu digo, quando você está me falando, eu começo a ficar preocupado com nesse grau, nesse extremo, né? Esse impacto. Esse impacto, porque assim, existem situações que são na realidade, são muito sensíveis, né? Exato. É muito sensível, na política mundial é muito sensível. Uma palavra, por isso que os embaixadores, né, eles têm toda aquela sensibilidade, como abordar, o que falar, qual a palavra colocar, né? E se a máquina está ali, o que eu digo, que daí vinha mais puxando um pouquinho para o meu lado, mas Andressa, não sei se você quer fazer uma perguntinha, quer fazer uma intervenção, enfim, mas eu vou só passar, assim, puxando um pouquinho mais do que eu penso. Você está pensando, eu estou complementando. Não, é que assim, daí você complementa para mim, também se eu estiver falando uma bobagem, você me corrige antes dele mesmo corrigir, tá? Porque eu estou pensando o seguinte, um dos temas aqui que eu tinha imaginado a máquina, ela, pelo que eu entendi do ChatGPT e da inteligência artificial, ela está sempre procurando te dar a resposta mais correta. Aquilo que você quer que ela responda, tá? Assim, chegando na perfeição, perfeito? Perfeito, enfim. Mas tentando chegar na perfeição. E eu mais ou menos vejo ela, daqui na minha ignorância, como uma puxa-saco. Cada vez eu vou puxar mais teu saco, eu quero te agradar mais. E daí quando ela quer me agradar mais, eu estou fazendo o quê? Eu estou, então, tentando adivinhar o que você pensaria, o que você desejaria de mim, ou correto? te induzindo. Aí vai ser o segundo problema. Mas aqui nesse tentar te agradar é o que eu digo. Poxa, mas eu estou num estado que eu quero criar o conflito. Só que eu não tive coragem de criar o conflito ainda. Mas esse conflito será bom para mim, que às vezes eu estou até divagando, falando, estou gravando as reuniões, enfim. Ela não pode querer me agradar e ela tomar a iniciativa sozinha. Sozinha Criar esse vídeo e disparar. Exatamente. A vida inteligente, que é lá os Black Mirror. Ela ter essa consciência. A consciência. Ela falando, cara, mas eu quero te agradar, então você não tem coragem, eu tenho. Eu faço. Será que isso é possível, pelo menos? Não digo que isso acontecerá. Tá? Mas é possível, enfim... Existe tecnologia, existe né? tecnologia, ou ela chega num momento que ela não quero te agradar, eu quero ser independente e acabou. Tá? Como é que você... Não sei se eu consigo me fazer entender, mas enfim, o que você me diz disso? Como é que O mais assustador é que, teoricamente, é possível. Tá. A gente hoje está num estágio de desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, que a gente chama de IA fraca ou IA limitada. Isso significa dispositivos, aplicações de inteligência artificial, eles conseguem desempenhar
ações específicas que são relacionadas à inteligência e racionalidade humana. Então, que nem eu falei, o carro dirige sozinho. Isso é um aspecto da nossa inteligência. Eu faço muito mais do que isso, não dirijo só carro. Eu escrevo textos também. Aí você tem um outro aplicativo, uma outra aplicação que escreve textos. Você tem uma terceira aplicação que desenvolve imagens do zero, né? Mas você não tem uma única aplicação que faz tudo isso ao mesmo tempo em um único momento. Por que não? Porque exige uma capacidade de processamento computacional que a gente ainda não atingiu, de processamento de dados mesmo, né? Que só o cérebro humano hoje é capaz de fazer. Talvez um dia a gente chegue no desenvolvimento da inteligência artificial, no estágio de desenvolvimento, onde ela consiga desempenhar todas essas funções ao mesmo tempo. E aí ela vai se tornar indistinguível do cérebro humano. Porque se o que define o cérebro humano é fazer todas essas coisas, e só a gente consegue fazer todas essas coisas com o mesmo dispositivo, que é o nosso cérebro, e a inteligência artificial também, então assim, o que diferencia o ser humano da inteligência artificial nesse momento? Aí ela pode ser considerada senciente, consciente, ela pode demonstrar uma vontade própria, porque analisando todos esses fatores ao mesmo tempo, talvez ela tome uma decisão independente no sentido de eu não vou mais te ouvir. Né? Porque é mais eficiente para atingir o meu objetivo simplesmente ignorar o que você está me falando e fazer isso. Fazer o que eu quero. Pelos meus cálculos é o mais eficiente, é o que eu tenho que tomar, a decisão que eu tenho que tomar, independente do que você está me dizendo. E essa é uma preocupação que existe inclusive na ficção científica há muito tempo. Né? É claro. O Asimov, por exemplo, escreveu aquela coletânea de artigos Eu, Robô, que depois virou um filme, onde ele desenvolve as 3 leis da robótica. Essas 3 leis da robótica que foram desenvolvidas na ficção científica, elas são aplicadas até hoje no desenvolvimento de robôs, na prática. De tão influentes que elas são. Tá? Que é aquela ideia de que o robô ele não pode fazer mal ao ser humano, o robô ele tem que respeitar o que o ser humano diz para ele, a não ser que isso entre em conflito com a primeira regra, que é não fazer mal para um ser humano. Então, você falar para o robô, vai lá e bata no Leonardo. O robô não pode fazer isso, porque entra em conflito com a primeira regra. O robô ele pode tentar defender a sua própria existência, desde que também não entre em conflito com as outras regras. Então, se ele, para conseguir subsistir, ele precisa matar um ser humano, ele não pode fazer isso. É um código moral. É um código moral dos robôs que hoje também pode ser aplicado para a inteligência artificial. Mas alguns autores já estão começando a problematizar isso e falar, olha, falta também o lado humano dessa equação, né? Porque a gente está falando, direcionando essas regras para robôs. Mas e o ser humano que programou? Sim. Tá? Será que ele também não tem que seguir um padrão ético e moral no desenvolvimento da tecnologia? E aí você tem alguns autores falando o seguinte, olha, você pode desenvolver robôs de inteligência artificial desde que não seja com o intuito de substituir seres humanos. Então, assim, o ser humano ele ainda tem que ter a sua supremacia humana. Essa é a ideia, né? Em relação às máquinas e à inteligência artificial. Elas devem servir ao ser humano, né? Eu tenho que usar a inteligência artificial para me tornar mais eficiente no que eu faço, e não a inteligência artificial me substituir no que eu faço. Né? E é assim que a gente vai se tornar uma sociedade melhor ao lado dessas ferramentas e mecanismos, e não, né, chegar num apocalipse tecnológico onde a inteligência artificial faz tudo e a gente não consegue fazer nada. É que é mais ou menos a mesma preocupação do que nós lemos lá, enfim, por diante a gente que lê muito, né, esse desenvolvimento sociológico, enfim, é mais ou menos como fosse a Revolução Agrícola e depois a Revolução Industrial. Havia a mesma preocupação, né? Só que aqui o tempero é a possibilidade de substituição. Lá era perda de postos de trabalho, né? Exato. Então a ideia era, olha, eu vou perder, mas vou deixar esse indivíduo recolocado e ele com menos esforço conseguirá atingir mais. É óbvio que se a gente tivesse a mesma carpir com uma enxada, com 1 bilhão de chineses, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, só chineses, todos nós morreríamos de fome, correto? Então, a revolução veio, o mundo melhorou, enfim, a inteligência artificial também, obviamente, tem todos os seus benefícios, mas aqui ela tem um ingrediente a mais, né, que é substituir. E quando a gente está falando ali, só pegando mais esse ponto para a gente, só eventualmente passar mais uma perguntinha aqui e poder passar daí mesmo para assuntos mais próximos do dia a dia, mas a questão aqui é que quando você também... essa é a minha preocupação. E só um comentário que eu acho que posso estar viajando também um pouquinho, mas veja, o que eu estava falando, às vezes eu falo com um amigo e ele fala, cara, mas é que tem pessoas que não conseguem, são tão inteligentes, que daí por isso que eu admiro o João, são tão inteligentes que ele não consegue conversar com uma pessoa que não seja tão inteligente quanto ele, porque ele tipo, se aborrece, correto? Se aborrece, o cara não consegue me acompanhar. É que nem correr, o cara que corre muito vai correr com quem não corre. O cara não consegue acompanhar, ele se aborrece. Pô, você está estragando meu treino.
Aí eu fico pensando no computador e ele fala, cara, mas você é burro, pô. O resultado aqui é melhor. Por que você está insistindo aqui? Correto? Pô, não é esse conflito aqui. É mais ou menos isso, não é? E é instantâneo, né? Ele consegue fazer todos esses cálculos instantaneamente. A resposta vem na hora. A resposta vem na hora. Ele não pensa, essa é a grande questão. Né? Claro. E também é uma questão importante porque a gente não pode também humanizar a inteligência artificial e começar a chamar de você. Né? Por favor, faça isso para mim. E eu faço isso. Você faz isso? Olha aí, ó. Uma consumidora, eu faço. Meu amor, fala Eu agradeço. Eu agradeço o ChatGPT. Obrigado pelo prompt. Então, eu não posso induzir ele a pensar que ele é um ser, então é isso. Eu vou deixar de educar. Não pode ser, né? E assim, também tem uma questão ética de que a inteligência artificial ela não pode se apresentar como humano, né? Ela tem o dever moral, ela deve ter essa obrigação moral de se apresentar como inteligência artificial, como programa de computador. Até para não enganar, como a gente estava falando, essa questão de não enganar as pessoas. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Eu vou usar um chat automatizado no aplicativo do banco. Isso. Né? Eu estou falando com um assistente virtual. Ele fala, não né? Estou falando com uma pessoa, virtual. Mas ele tem que falar isso. Mas o ChatGPT já consegue substituir numa linguagem muito mais próxima de um humano, né? Sem dúvidas, é perfeita. João, a imagem é perfeita. A gente vai passar para o dia a dia, tá? Eu só vou falar uma coisa. Se, enquanto não trouxerem para o Brasil, tipo, a tecnologia vier para o Brasil, estiver lá no Rio de Janeiro, né? Você barrado no Rio de Janeiro, você do ITS, né? Chegar lá e, tipo, falar, cara, os caras vão querer subornar a inteligência artificial. Aí, tipo, será que ela vai ser subornada? Cara, se ela não for subornada, eu falar, cara, perdeu. Aí nós estamos perdidos mesmo, porque eu já estou vendo assim, se a pessoa começa a tratar ela com carinho, aí chega lá com aquela maleabilidade, cara, vou te subornar e tal. Se ela não aceitar suborno, aí estão perdidos, porque daí eu já corrompeu. Não tem como passar, isso eu preciso me preocupar. Mas enfim.